Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre Maurício Barbieri, né? Principalmente sobre Maurício Barbieri, treinador aí muito pressionado pela torcida do Vasco, mas que tem o respaldo aí da direção, tem o respaldo de Abel Braga, tem o respaldo dos jogadores. Só não tem o respaldo da torcida, né? Mas de resto, todo mundo confia no trabalho do Maurício Barbieri. Pelo menos essa é a informação que eles externam, né? De dentro para fora do clube. A gente vai falar sobre isso. Tem informação aqui sobre a multa rescisória, né? Do Maurício Barbieri, que é uma polêmica. Todo mundo especula esse valor, etc e tal. Vamos falar sobre o Manu Capasso também, que vai realizar exames hoje, né? Para saber ali o grau da sua lesão e se ele vai estar à disposição para o jogo contra o Goiás. Enfim, muita coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começa esse vídeo aqui falando do aplicativo OneFootball, que se você ainda não tem, você tá dando mole, mas você vai baixar nesse momento. Tá aparecendo o QR Code aí na sua tela, você pode apontar o seu celular, que você vai ser direcionado ao site do OneFootball e vai baixar gratuitamente, né? Você vai para sua loja de aplicativos e baixa o OneFootball de graça. Aqui na descrição desse vídeo também tem um link que é só você clicar e você vai ser direcionado para baixar. Lá no OneFootball você tem todas as informações sobre o futebol brasileiro, a tabela completa do Campeonato Brasileiro, informações sobre o futebol europeu, tudo na palma da sua mão e de graça. Poucas coisas, né, hoje em dia são de graça. O OneFootball é um aplicativo gratuito, não tem pegadinha, você não tem que pagar nada, é só baixar e ficar bem informado. Bom, vamos começar aqui falando sobre a formação de uma nova liga, né, dos clubes brasileiros. O Vasco, que estava na Libra, realmente saiu, né? A informação do PVC, do All Sport, é que Botafogo, Cruzeiro e Vasco já avisaram que estão deixando o projeto da Libra. Os três times, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, vão formar um grupo independente com liberdade ali para assinar com quem fizer a melhor proposta. Então, Vasco, Cruzeiro e Botafogo estão saindo da Libra, mas isso não significa que eles vão para o Grupo Forte Futebol, né? Que são duas ligas hoje, dois projetos, né, de ligas que existem para o futebol brasileiro. A Libra e a Liga Forte Futebol. O Vasco estava na Libra, saiu, mas isso não significa que está fechando com a Forte Futebol. Vasco, Cruzeiro e Botafogo, os três times que se transformaram em SAF, né, recentemente, vão fazer um bloco ali, os três sozinhos, né, para poder negociar de forma independente, e aí depois pode até se juntar novamente com a Libra ou com o Grupo Forte Futebol. Mas isso é um assunto mais complexo, né? É um assunto para outro momento. No momento, a preocupação realmente é a posição do Vasco na tabela do campeonato e, claro, o treinador Maurício Barbieri. Uma outra preocupação é Manu Capasso. Manu Capasso saiu machucado, né? Ainda no primeiro tempo, na partida contra o Internacional, e ele vai passar por exames para saber a gravidade da sua lesão. O argentino sentiu um desconforto muscular na coxa durante a partida contra o Inter, e o exame de hoje, né, a informação é do Joel Silva do Lance, esse exame de hoje vai detectar ali o que teve com o Manu Capasso e se ele vai ter condições, né, de estar à disposição do Vasco da Gama para a partida contra o Goiás daqui 10 dias, né, 9, 10 dias, uma partida importantíssima de vida ou morte para o Vasco praticamente, né, nesse campeonato brasileiro. E falando dessa partida contra o Goiás, a informação é a seguinte, que parece que dessa vez o jogo contra o Goiás é realmente o deadline, né? A última chance do Maurício Barbieri no Vasco. A informação é do canal Atenção Vascaínos, que essa partida contra o Goiás será decisiva para a permanência de Maurício Barbieri no Vasco. O treinador será avaliado de acordo com o desempenho e a vitória é o único resultado que pode garantir a permanência dele no cargo. Eu, sinceramente, acho um grande erro, né? Porque, assim, se já estão cogitando a demissão, se só vai continuar se ganhar, não tem por que continuar, né? É você praticamente perder esses 10 dias de preparação, aí acontece do Vasco tropeçar contra o Goiás, ou empata ou perde, e aí você troca o treinador. Enfim, acho que já tinha que trocar nesse momento, eu já disse isso aqui em outros vídeos, né? Até para trazer o torcedor de volta para abraçar o clube, para abraçar o time. E o Vasco vai precisar muito da torcida, né? Nesses dois jogos em São Januário,
contra Goiás e também contra o Cuiabá, que são 2 confrontos aí diretos. Então o Vasco precisava muito de ter a torcida do seu lado. E bom, com o Maurício Barbieri a gente já sabe que o clima vai ser de pressão, a torcida tá de saco cheio, não aguenta mais o treinador. Então é uma pressão completamente desnecessária que o Vasco vai levar para essa partida. Poderia entrar com um clima um pouquinho mais leve, né, trocando o treinador. Mas foi aí a opção que a direção tomou, né, de continuar com o Maurício Barbieri. Com toda certeza a pressão será gigantesca e em caso de não vitória, né, dessa vez realmente o treinador não deve continuar. E uma informação agora aqui sobre a multa, a informação também do canal Atenção Vascaínos. Eles conversaram com o empresário do Maurício Barbieri e o empresário garantiu que a multa do técnico está muito longe de ser o valor, né, que foi divulgado aí amplamente nas redes sociais. Todo mundo falando que a multa do Maurício Barbieri era cerca de 9 milhões de reais, que seria realmente um absurdo, né? E o empresário do Barbieri negou, disse que a multa está muito longe desse valor, que não é esse valor e que a multa também não é o que faz o Barbieri permanecer. Segundo ele, o que mantém o treinador do Vasco é a confiança, né, que a direção, os jogadores têm no trabalho do treinador e não o valor da multa rescisória. Falando sobre isso, o Abel Braga concedeu uma entrevista a um podcast chamado Pode Pai e Pode Filho e analisou ali, né, a situação do Maurício Barbieri. Primeiro ele analisa as contratações do Vasco para a temporada de 2023 e depois fala exatamente sobre Maurício Barbieri, né? Fala que ele é muito bom, que ele tem uma maneira muito clara de explicar as jogadas e que tem total confiança no trabalho do treinador. Confira. O único jogador do ano passado titular é o Peck. Então, nós contratamos um goleiro que estava na Rússia, Jardim, excelente. Excelente. Um lateral direito que era do Nacional do Uruguai, que estava feito da Copa do Mundo. Sim, muito agora em dezembro, o Pumita. Sim. Contratamos o Robson, que estava no Nice, jogou no Corinthians, aquela coisa toda. Capasso, outro central argentino. Léo, que estava no São Paulo, que agora é São Paulo, Vasco, seleção brasileira. Não tem pote. Eu não sei como é que vocês conseguiram contratar, o São Paulo não se esforçou para segurar. E agora você vê, contratamos o Jair, ótimo Corinthians, jogador convocado, pré-convocado para a seleção italiana. Jair, meio-campista do Atlético Mineiro. Sim. Os 3 melhores atacantes do ano passado do futebol brasileiro, um deles é Pedro Raul. Era do meu time. O Luca, Regiano, um ótimo jogador do Vélez. Então, você vai parando para pensar, bons jogadores, tudo time diferente, ponto. Ele não é só bom, não. É pouco. Ele é muito bom. Jogadores, qualquer um que você perguntar, titular ou reserva. Sempre o comentário é o mesmo, é muito bom, porque ele é tanto no detalhe, e a maneira de ele explicar, ele é muito claro no que ele explica, e aquela explicação ele leva para o campo para treinar. Ele só pede para fazer no jogo aquilo que ele treinou. E ele treinou em cima aquilo que ele vê do adversário. Sinceramente, é incrível. E está uma trilogia assim, fora de série, com o Paulo Brax. Porque Paulo está me surpreendendo muito pela positiva. Sim. Em conhecimento, em relação humana, em relação com os atletas. Os jogadores se sentem protegidos. Nesse momento, por exemplo, é um momento de fragilidade. Claro que é fragilidade. Pô, nós estamos jogando bem com São Paulo. E para encerrar, Abel Braga coloca a falta de malandragem como o principal ponto para o Vasco estar perdendo tantos pontos e perdendo tantos jogos, né? Ele diz que falta o time ser um pouquinho mais esperto, né? Um pouquinho mais malandro. E segundo ele, é exatamente por isso que ele está tranquilo, né? Que o trabalho só não está rendendo em relação aos pontos, mas que, enfim, ele vê evolução e confia ainda no trabalho do Maurício Barbieri. Sinceramente, se não está evoluindo nos pontos, eu discordo do Abel Braga de qualquer outra situação. Mas, enfim, confiro o que ele disse. Aí empatamos. Estava na frente no nosso ataque Luca, Regiano, Alex Teixeira e Eric. São 3 velocistas que tu nem imagina. Espera,
compacta, e o São Paulo vai vir já no nervosismo, vão errar o passe. E por que não fez? Não vai aproveitar. Por que não... Aí é um detalhe. Será que eu falei para esse cara, mas não é possível que não tenha algum de vocês que... Pô, isso aqui não, o treinador pode entrar em campo para isso, não é basquete, cara. Pô, não tem... Aí conversei com o Jair, conversei com o Léo. Pô, nós temos que ser um pouquinho mais malandro nessa coisa. Então, tá faltando o detalhe, porque assim, faltou jogar bem? Não. O Vasco fez um bom jogo contra o Santos, amassou. Tanto que as colunas, né, os textos, Vasco amassa o Santos, mas o Santos leva 3 pontos. Então é assim o futebol. Então por isso nós estamos tranquilos, porque o trabalho só não está rendendo no resultado. Então tá aí, esse foi Abel Braga e eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.